Bom dia, meus queridos alunos, como é que vocês estão? Bem, espero que todos estejam bem, tá certo? Para que possamos dar início às nossas aulas do dia. E o que é que nós vamos fazer? Agora, na nossa aula, primeira de português, nós vamos precisar de livro e também vamos precisar de folhinha. Gente, antes de tudo, eu vou pedir para que vocês pausem a aula e façam a leitura individual, tá certo? E reflexiva, é aquela leitura que a gente lê sozinho e reflete em tudo o que diz naquele texto, da página 44, tá certo? Esse pequeno texto que tem aí na página 44, na disciplina de português. Em seguida, volte para a aula para que nós possamos dar continuidade, tá certo? Como vocês viram aí, meus amores, o tema da aula é M antes de P e B. Como nós vemos na nossa língua portuguesa, existem várias palavras onde o som das letras, o fonema das letras se confunde. E acontece bastante em palavras com M e com N. Muitas vezes eu escuto na sala de aula: tia, essa palavra eu coloco M ou N? Porque o M e o N, quando não é no início da palavra, realmente o fonema dele, o som dele é muito parecido. E essa regrinha do português, ela vai nos ajudar muito. A partir de hoje, nós conseguimos identificar quando colocar M e quando colocar N antes das palavras, tá bom? Então, como nós vemos aí, nós observamos algumas palavras que eu também vou exemplificar aqui na nossa aula. Eu trouxe para vocês o exemplo de duas palavras. Uma, para que vocês percebam a diferença e a regra que eu quero explicar para vocês nessa aula. Na palavra pimpolho, nós escrevemos P-I-M-P-O-L-H-O. Pimpolho. Pim. Esse ele confunde bastante, porque se nós colocássemos um N ali, o som ele permaneceria o mesmo, mas a escrita estaria errada. E justamente por quê? Porque nós temos uma regra para ser seguida, então nós não podemos desobedecer, né? Nós temos uma regra no nosso português brasileiro que palavras que possuem esse som, esse fonema, esse nhen, né, do M e do N, mesmo tendo essas duas opções de M e N, palavras que precisam ser antes das consoantes P e B, nós sempre podemos colocar apenas M. Como, por exemplo, na palavra pimbolim. Vejam aí que antes de P e de B, quando se tem esse som de yen, nhen, de M e de N, sempre se coloca M. Tia Viviane, eu posso colocar N nessa palavra, mesmo se o som é praticamente igual? Não. A regra é clara. Antes de P e de B, quando formos escrever essas palavras que possuem esse fonema, esse som, sempre se coloca M. Por isso que lembrem-se sempre dessa frase. M antes de P e B. Em qualquer palavra que tenha essa sonoridade, sempre se coloca M antes da consoante P e B. Tá certo? Nos outros casos, nós temos várias palavras que são escritas com N e que tem o som parecido com M, mas que a forma correta é com N, tá certo? Por exemplo, a palavra tentativa, a palavra ciências, tá bom? Mas a regra é que antes de P e B, quando deve-se ter essa sonoridade, esse som de yen, não é N, é M. Tá bom, meus amores? Então, gente, eu espero que através dessa aula curta, dessa aula simples, porque é apenas um exemplo de uma regra que nós devemos seguir, nunca se esqueçam, tá bom? A palavra, quando se tem essa sonoridade de MN e você está com a dúvida do que coloca lá, não se esqueça, sempre antes de P e B, escreve-se corretamente M. A letra M, tá bom? Então eu espero que através dessa aula curta e dessa aula simples vocês tenham entendido a regra. Sempre antes de P e B, a letra correta a ser colocada quando deve-se ter esse som de nhen, an, en, in, on, é a letra M, tá certo? Eu espero que vocês tenham entendido qual a regra nós devemos seguir a partir de agora para que facilite a nossa vida. E depois da aula a gente vem com a atividade, que é essa atividade da página 44, tá certo? E nós também temos uma atividade na folha, uma atividade simples relacionada com esse assunto, que vocês vão apenas completar as palavrinhas com M e N. Lembre-se que quando se tem P, anteriormente só pode ser colocado M.
Lembrem-se da dica e levem essa regra gramatical para a vida de vocês, tá? Não é uma coisa que a gente só vai precisar nesse ano, nesse terceiro ano. Não, é uma coisa que a gente vai usar para o resto da vida. Essa regrinha do nosso português, tá bom? Então, finalizou as duas atividades. A da folhinha você vai deixar na escola. E a do livro, você manda a foto, o feedback para a tia Viviane. Tá certo, meus amores? Um grande beijo e volto já já com a próxima aula. Tchau, tchau!